Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, 7 e 8. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desamparados. Vamos ler o 9. Perseguidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vamos ler e orar, ler o versículo 10. Levando sempre no corpo. Aleluia, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Oh Senhor Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então todo o nosso ser, todo homem tripartido nós precisamos apresentá-lo diante do Senhor. Deus quer fazer em nós, quer trabalhar em nós, cada um de nós, a sua salvação. E a salvação, ela é completa. O nosso espírito já foi regenerado. Amém? Amém? A nossa alma está sendo transformada. Amém. E o nosso corpo será transfigurado. Amém. Por isso que o nosso irmão Valmir, ele compartilhou conosco como que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. O nosso corpo, ele é santuário de Deus. Amém? 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 Nosso corpo é santuário de Deus. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Amém? Ó Senhor Jesus, nessa manhã nós vamos compartilhar um pouco sobre os princípios espirituais para a liderança. Vamos falar juntos? Princípios espirituais para a liderança. Hoje nós vamos falar a última mensagem do livro Amar a Sua Vinda. E é muito importante que esses princípios devem reger a nossa vida. Ó Senhor Jesus, princípios que devem reger a nossa vida, o nosso viver. Ontem nós vimos que a igreja, ela é dinâmica. A igreja, ela é um viver. Viver a vida da igreja é viver no Espírito. Se você e eu, se nós vivemos no Espírito, nós vivemos a vida da igreja. Não é suficiente nós virmos para o local de reunião. É crucial, é importante estar nos locais de reuniões, no GFCM. Mas a realidade do viver cristão é no Espírito. Aonde você estiver, aonde você andar, no seu trabalho, na sua escola,
procura exercitar o Espírito. Então a liderança na vida da igreja, o princípio dela, ela precisa aprender a viver no Espírito. Ó Senhor Jesus! Então nós vamos ver o primeiro ponto sobre a responsabilidade da liderança. Colossenses capítulo 1, versículo 22 a 21 e 22. Colossenses. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos invocar? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Colossenses 1, 21 e 22. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigo no entendimento, pelas vossas boas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia! Então a vida de um líder, daquele que lidera, daquela irmã que lidera na salinha. A salinha tem as irmãs que lidera, que coordena cada salinha. Agora nessa manhã, precisa ver o que? O que os irmãos têm tocado para nós. Nós precisamos aprender a respeitar aqueles que o Senhor confiou que estão à nossa frente. É princípio de reverência, é princípio de respeito, para que possamos o quê? Estar debaixo da bênção do Senhor. Ó Senhor Jesus! Então na salinha, ali agora tem as irmãs cuidando, na segurança, na recepção, em todo o ambiente, aonde você vai, sempre tem. Nós precisamos aprender a respeitar o princípio da liderança. Amém? Então o líder, ele vive uma vida santa. Por que a liderança precisa viver uma vida santa? Porque ele é modelo. Paulo fala que nós precisamos ser exemplo dos fiéis. Então o líder, a liderança, ele não vive, ele não age de qualquer maneira, porque tem pessoas olhando para ele. Por exemplo, os casais agora que estão com bebê novo em casa. O que mais funciona, no relacionamento dos pais com o bebezinho, que o bebezinho, ele não está falando, ele não fala, mas os olhos dele estão de olho nos pais. Não é assim? Ó Senhor Jesus! Então nós pais, na vida da igreja, tem pessoas olhando para nós. Aquele que está chegando agora, ele está olhando para você, meu irmão. Aquele que está vindo, está iniciando a vida da igreja, ele está olhando para você. Você é um exemplo para ele. Ó Senhor Jesus! E no capítulo Mateus, capítulo 20, 27 e 28, mostra que nós, como líder, nós precisamos ter uma visão clara. Uma visão que Deus é o cabeça, é a autoridade máxima no nosso meio. Mateus capítulo 20. Ó Senhor Jesus. 20, 27 e 28. Amém? Vamos ler? Então vamos. Quem quiser ser o primeiro entre vós,
será o vosso servo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Por isso nós lemos aquele versículo em 2 Coríntios: em mim precisa operar a morte, o morrer de Jesus. Em vez de nós aqui, se você ler o contexto aqui, os discípulos, os apóstolos, estavam discutindo entre si quem era o primeiro, quem era o segundo, ao ponto de pedir a mamãezinha, a mamãe deles, para falar com o Senhor, para rogar, que um queria ficar à direita e outro queria ficar à esquerda. Ó Senhor Jesus! E qual é o exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós? Versículo 28 fala aqui, ó: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então nós às vezes queremos ser o primeiro. Entre as irmãs há muita disputa. Vamos ter cuidado, entre os irmãos também. Vamos cuidar. Isso complica, isso traz dano. Ó Senhor Jesus, o coração não é puro daquele ou daquela que quer ser o primeiro. Quem é o primeiro no nosso meio? Quem precisa ser exaltado? Ó Senhor Jesus. Então, Ele mostrou o caminho para nós, que para resgatar toda a humanidade, para resgatar você e eu, Ele deu a sua vida. Vamos aprender no nosso dia a dia a dar a vida pelos irmãos. Em vez de criticar, em vez de nós querermos, isso aí é tudo humano, irmãos. Irmãs, tudo isso é humano, é natural. Ontem, eu acho que foi o Charlinho que falou sobre a inveja. A inveja corre no sangue do homem natural. Inveja, ciúme. Ó Senhor Jesus. Então o nosso coração precisa o quê? Ser puro. Nós precisamos ser pessoas que tenham uma visão clara do plano de Deus. Qual que é a visão de Deus? Eu preciso entender. Eu preciso orar. Senhor, mostra para mim, clareia para mim a sua vontade. Senhor, clareia para mim, porque eu sou crente, porque eu venho para as reuniões, porque eu preciso estar nas reuniões, porque eu vou para a conferência. Senhor, clareia para mim, porque eu leio a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Mostra para mim, Senhor. Me livra da tradição, me livra do legalismo. Ó Senhor Jesus, clareia a minha visão. Eu preciso entender o seu plano. Se você e eu entendermos o plano de Deus, com certeza você e eu vamos viver uma vida debaixo da autoridade de Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos amar a Deus, em primeiro lugar, amar a Deus, amar o Senhor Jesus e amar os irmãos. A palavra fala em João 13, que o Senhor, Ele amou os seus discípulos. O amor dele não foi limitado, Ele amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Amém? Esse é o amor de Deus. Não é um amor que começa e para, de acordo com a circunstância,
de acordo com a situação. Não. O amor de Deus, como tem um hino que a gente canta, o amor de Deus é singular. Ninguém jamais pode explicar. Mais alto que os céus, mais profundo que o mar. Esse amor não cobra esse amor de um irmão que não desfruta a vida de Deus. Você vai perder tempo. Exigir amor meu. Eu não tenho amor. Mas Deus é amor. Quando eu estou no meu espírito, eu amo. Quando você está no seu espírito, você ama. Amém? O amor do homem, ele é passageiro, é limitado, é finito. Mas o amor de Deus é permanente. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos, nós como líderes, irmãos, irmãs, quando a gente fala líderes, está envolvendo você também, viu? Você, no setor onde você vive, aonde você mora, no seu trabalho, você está liderando. Por exemplo, o nosso irmão, desculpa, tá, irmão? O irmão Jean, ele é um líder no correio, correto? É uma das pessoas que ali as pessoas olham para ele e vê qual a liderança, me fala, a gestão e a direção que eles precisam tomar. Precisa consultar o nosso irmão ali no correio, correto? Então, liderança. Então, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. A liderança, ó Senhor Jesus, ele precisa o quê? Acompanhar. Por exemplo, um pai, eu creio que a gente é pai toda a vida, né? Não tem jeito, a gente pensa assim, é criança, é bebê, né? Mas, é ou não é? Qualquer situação que envolve o seu filho de 50 anos, 40 anos, 30 anos, é ou não é? O negócio chega até você, acaba chegando até você. É ou não é? Então, na realidade, um pai, ele acompanha o seu filho toda a sua vida. É ou não é? Ou não? Ou você fica indiferente? Seu pai, o seu filho está passando uma situação lá, você fecha o coração, fica indiferente. É assim? Está vendo? Então o nosso Senhor Jesus, Ele não só te ama, mas Ele está pronto toda hora para acompanhar você. Aleluia! Que Pai maravilhoso, né? É ou não é? É maravilhoso. Por isso que eu vejo quando um jovem, a gente vê que não teve uma criação bacana, não teve um acompanhamento dos pais, às vezes ele nem acompanhou os pais, os pais não acompanhou ele, nem a mãe, foi criado de qualquer maneira. Quando ele encontra uma pessoa, um irmão, que dá o ombro para ele, o que acontece? Esse jovem, ele quer ficar perto de você, porque você ouve ele, você entende ele, é ou não é? Então o nosso Senhor, Ele te ouve, amém? Ele te ouve, Ele te entende, e Ele está prontinho, 24 horas, para te acompanhar, amém? Ó Senhor Jesus, a gente vê na experiência, os 12 apóstolos, humanamente falando, antes da ressurreição de Jesus, antes do Espírito entrar dentro deles, eles não eram pessoas fáceis. É ou não é? Tinha ali um filho do trovão, João era um filho do trovão, o Pedro já era muito impetuoso, né? Ele punha o nariz dele na frente, toda hora ele quebrava a cabeça. Então sempre entre os apóstolos, também nós também, fora do Espírito, nós causamos muito problema, é ou não é? Hein? Ou não? Ou só eu? Quando você está no Espírito,
você é 10. Mas fora do espírito, na mente, na alma, Senhor Jesus. Você manda, toda hora você quer mandar o que o Senhor manda fogo do céu, não é? Você não consegue entender, você não consegue ter empatia, tá vendo? Empatia. A palavra até bonita, né? Mas na prática, se você quer praticar ela, dói, viu? Você se colocar do lado daquela pessoa que está passando aquela situação. Senhor Jesus. Então o que nós precisamos fazer? O que fazer? O que fazer, irmãos? Nós precisamos aprender a nos humilhar. Humilhar. O irmãozinho quer brigar com você? Não briga. Seu patrão te xingou? Ontem o irmão falou de repente um motorista te fecha e ainda te manda um palavrão para você. E aí? A sua natureza é vontade de sua ir atrás dele, não é? Já aconteceu isso comigo no passado, viu? No passado, pecador. Senhor Jesus. Então nós precisamos humilhar, amém? Filipenses capítulo 2. Tende em vós mesmo. Vamos ler de novo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, se obediente até a morte e morte de cruz. Está vendo? Até a morte. É até a morte. Então, na realidade, a função da cruz, o operar da cruz em você, o operar da cruz em mim, não é simplesmente, meramente fazer você sofrer. Qual que é a função da cruz, de tomar a cruz em sua experiência? A função da cruz é matar você, é te matar. Você está morrendo, mas não está morto. Por isso que o Senhor, na cruz, Ele foi obediente, foi morrendo, até a morte e morte de cruz. É fácil? Não é fácil. Senhor Jesus. Então nós estamos falando, eu falei um pouco sobre a visão. Se você está ganhando visão nessa manhã, você está ganhando visão do propósito de Deus nessa manhã, lembra, você vai passar por testes. Você vai passar, você e eu precisamos aprender lições de negar a vida da alma. Então um líder, aquele é um líder na vida da igreja principalmente, não é para dar ordens, não é eu estou aqui de cima, eu é que mando no pedaço. Isso não é liderança. Liderança é aquele, por exemplo, você sente que a igreja está orando pouco, você sente que nós precisamos pregar o Evangelho, então o que vamos fazer? Você sente, você ganhou a liderança,
você começa a praticar, a pregar o Evangelho. Então, se você começa a praticar, a pregar o Evangelho, os irmãos também vão te acompanhar, vão ou não vão? Hein? Você começa a orar, irmão, vocês têm que orar, viu? Levantar 3 horas da manhã, orar de 3 a 7, amém? De joelho, de jejum. É muito fácil falar, né? Senhor Jesus. Então a liderança, eu falo com os irmãos, irmãos, vamos invocar mais o nome do Senhor. O que eu preciso fazer? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos, irmão, me acompanha? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? É assim. Senhor Jesus. Irmãos, precisa reunir. Você está reunindo pouco. E você reúne? Você está reunindo normalmente? Vem para a reunião. E ora por aquele, por aquela. Por exemplo, hoje de manhã tem muitos irmãos que não vieram. O que nós vamos fazer? Procura lembrar quem não veio. Eu faço assim, viu, irmãos? É uma prática. Às vezes eu lembro, olha, aquele casal não foi, não veio, vamos orar. Aí não veio uma reunião, vamos orar. Não veio a segunda reunião, terceira reunião, o que nós vamos fazer? Dá uma ligadinha, dá uma encorajadinha, é ou não é? Amém? Não é falar, irmãos, irmãs, o endereço do local de reunião é o mesmo. Não faz isso. Né? O endereço do local de reunião é o mesmo. Não, irmãos. Irmão, que saudade. Como é que você está? Saúde? Amém? Senhor Jesus. Então é isso. Então em nosso coração precisamos ganhar a disposição de humilhar. Eu preciso ganhar isso. Aprender a me humilhar. É um aprendizado. A própria palavra em Hebreus 5:8, né? Fala que o Senhor Jesus aprendeu a ser obediente. Ninguém nasce obediente, mas você aprende. Eu estou aprendendo, tem 43 anos. Eu estou aprendendo a ser obediente a Deus, aos irmãos, ao Espírito, a condução de Deus. É ou não é? Leva tempo. Amém? Vamos ter paciência um com o outro. Senhor Jesus. Então o amor de Deus, ele é muito prático. O Senhor Jesus ali no capítulo 13 de João, o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos. Aí quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro assustou, porque o Senhor estava lavando os pés dele. Aí o Senhor falou com ele: Pedro, o que precisa ser lavado na nossa experiência, na sua experiência, é os pés, porque os pés têm contato com a terra tem muita poeira, é ou não é? Ao seu redor, quando você ora de manhã, toca na vida, já entra dentro do ônibus, quanta poeira que levanta, é ou não é? Dentro do ônibus, palavrão, pessoas xingando, falando o que não deve, e são poeiras suja, que vai sujando os seus pés. Então o Senhor lavou os pés, mostrando na prática que nós precisamos lavar os pés uns dos outros. O que é lavar os pés? É orar pelo nosso irmão, orar pela nossa irmã, orar pela igreja, orar pelo propósito de Deus, orar pelo Pedro Dong, Pedro Edasmar, orar por aqueles que estão coordenando todas as igrejas em toda a terra. É isso, orando, lavando os pés.
porque a terra ela está toda contaminada. Amém? Então durante o dia precisamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Quando você está invocando o nome do Senhor, você está se lavando. Então o amor de Deus, o amor de Jesus, ele é muito prático. Senhor Jesus. Amém? Outro ponto que nós devemos aprender é cuidar uns dos outros, até que cheguemos à linha de chegada. A linha de chegada ainda não chegou. Por isso nós temos que ler, vamos ler aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? O desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida. Então, irmãos, irmãs, lembra, nós vamos chegar juntos. Amém? Por isso nós temos que perseverar. Ainda não chegou o fim, mas nós precisamos o quê? Encorajar uns aos outros. Vamos falar junto? Precisamos encorajar uns aos outros. Encorajar. Às vezes, aquele irmão, aparentemente, ou aquela irmã, parece ser pesado, está pesado. Mas lembra, ele é seu irmão. Os irmãos lembram da história de um jovenzinho pequeno na guerra do Vietnã. Na guerra do Vietnã, um jovenzinho com um irmãozinho correndo do bombardeio da guerra e colocou o irmãozinho dele nas costas. Aí um soldado falou com ele: você não acha que ele está muito pesado? Essa criança está muito pesada em cima de você? Aí o menino que estava carregando falou: não, ele não é pesado, ele é meu irmão. Amém? Fala para o seu irmão do seu lado: você não é pesado, você é meu irmão. Por que ele é seu irmão? Por que ele é seu irmão? Porque ele tem a mesma vida que você tem. Ele não é pesado. Tem um irmão que nós estávamos cuidando na região do Veneza, um tempo atrás aí. Eu sentia que muitos irmãos achavam que a situação estava pesada para carregar ele. E nós carregamos ele mais ou menos quase 5 meses, 6 meses. Eu, a Terezinha, em casa, né, ali no GF. Mas aí, a gente via que o negócio era difícil mesmo. Mas a gente, na experiência, a gente estava cheio de amor por ele. E quando ele foi embora, nós ficamos tristes. Então, irmãos, nós só vemos quando o fardo é leve, quando você está no Espírito. Não tenta carregar, não tenta amar um irmão, não tenta cuidar de um irmão em si mesmo. Você vai jogar fora, você vai abandonar o barco. Mas quando você reveste do amor de Cristo, é ou não é? Ó Senhor Jesus! Irmãos, é maravilhoso. Então vamos aprender a carregar os irmãos, lutando como uma só
alma. Aqui hoje, vamos supor, você tem aqui 60, 70 irmãos, tem 70 almas diferentes. Cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua história, cada um tem sua maneira, cada um tem seu jeitinho, um é calado, um fala pouco, o outro já fala muito, é ou não é? É assim. O que nós vamos fazer? Voltar ao Espírito. Lutando juntos. Quando nós lutamos juntos, nós estamos vivendo a vida da igreja em unanimidade. O que é lutar junto? É ser um na alma. Está em Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós estamos firmes. Fala, eu estou firme. Eu estou firme. No meu espírito eu estou firme. Não tem problema no nosso espírito. Não tem problema. Mas o problema é quando nós vamos praticar a palavra. Às vezes, toda a igreja quer orar. Quem ama orar, levanta a mão. Então todos nós oramos. Toda a igreja levanta para orar. Não tem problema. No nosso espírito, não tem problema. Nós queremos orar. Aí agora sabe como surge o problema? A que horas? 7 horas. Aí o outro fala, não, é bom 6:30. Está vendo? É na hora de praticar que vem. Vamos orar no local de reunião ou orar nas casas? Aí. Irmãos, o problema é tão pequenininho, tão insignificante, que pode gerar uma divisão na igreja. Ó Senhor Jesus. É a situação hoje da divisão. Hoje, dividiram o corpo de Cristo por causa do batismo. Tem linha evangélica que crê que o batismo é por imersão. Outra linha já prega que tem que ser por aspersão. Aí dividiram. Pode haver divisão? A vida divide? Paulo fala que o corpo é de Cristo. E não pode haver divisão. Ó Senhor Jesus. Está vendo? Então é na hora, no aspecto como praticar, que nós devemos vigiar. Colocar a mente no Espírito. O Senhor deu a ordem. Vamos reunir às 9:30. O Senhor, nós somos um. Não vamos dividir, irmão. Divisão é obra da carne. Por isso, para lutar juntos, a maior dificuldade hoje é lutar juntos. Que para lutarmos juntos, nós precisamos ser uma alma, ter a mesma mente, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Então essa vida que é Cristo, para lutarmos juntos, ela precisa operar em cada um de nós. Mateus 16:24 é um versículo muito familiarizado. Precisamos praticar.
Então, para nós lutarmos juntos, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. Amém? Ó Senhor Jesus. 16:24, olha aqui. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz. Então cada um tem que tomar a sua cruz. Você toma a sua cruz, eu tomo a minha cruz. Aí nós negamos a nós mesmos. Aí antes de você dar uma opinião, você está na cruz. Você teme até de dar a sua opinião. É ou não é? Quantas vezes que já ocorreu no nosso meio? Ó Senhor Jesus, o Senhor está ali cheio de encabeçamento. Você está debaixo da autoridade de Cristo. Aí tem um grupo de irmãos e irmãs que tem que decidir situações. Aí você está no Espírito. Aí você não solta, não fala de qualquer maneira. Você espera a direção de Deus. Então a liderança precisa, dia a dia, esperar a direção de Deus. Não toma iniciativa de qualquer maneira. Ora antes. Busca o Senhor. Ó Senhor Jesus. É da sua vontade? Está no seu coração? Eu vou falar algo para o meu marido. Senhor, está na hora? É assim. Precisamos aprender. Isso aí, irmãos, é um aprendizado. Por isso que eu falei, leva tempo. Mas nós precisamos ganhar nessa manhã, no mínimo, a disposição. Eu ainda não tenho a disposição, mas Senhor, me dê a disposição para me aprender a seguir a sua direção. Amém? Vou parar por aqui que já é 11h30. Vamos orar de 2 em 2.